Hoje, na nossa live, vamos falar sobre medo. O tema da nossa live de hoje é como o medo de fazer um procedimento correto pode bloquear o seu trabalho dentro do salão de beleza. E falando nisso, a gente vai não só sobre dentro do salão de beleza, né? Vamos falar sobre a sua área de atuação. O medo, ele pode sim vir te bloquear, seja independentemente de qualquer área. Ju, se eu sou depiladora, eu sou manicure, eu sou esteticista, né? Eu simplesmente cuido lá de dentro do salão do estoque. Eu sou a estoquista do salão. E essa é a minha área de atuação. Ju, se eu sou especialista em mechas. Ju, se eu sou colorimetrista, colorista. Eu sou especialista em corte. E em algum momento da vida, o medo ele vem nos bloquear, né? Ele vem para nos paralisar. E a gente não pode dizer assim, eu não vou ter medo, eu vou ficar tranquila, né? Não vou deixar o medo me atingir. E muitas vezes as pessoas confundem o medo com a falta de conhecimento. E o que isso significa, né? Muitas vezes eu tenho medo de dirigir. Eu tenho muito medo de dirigir. Então, se eu tenho medo de dirigir, o meu cérebro, na verdade, o nosso cérebro, ele funciona por adição e nunca por subtração. Quando eu digo eu tenho medo de dirigir, eu não penso só no medo de dirigir, não é só entrar no carro. Então, o meu cérebro, ele funciona de uma forma mais ampla, né? E eu começo a pensar em, eu tenho medo de dirigir porque eu tenho medo de bater em algum carro, eu tenho medo de não passar no espaço que está lá na rua, eu tenho medo de não conseguir frear o carro. Então, como o nosso cérebro ele funciona por adição, né, é justamente isso que acontece. Eu vou colocando muito mais coisas numa coisa que poderia ser simples. Eu poderia ter o medo de dirigir, mas eu começo a colocar várias e várias outras coisas e aquilo ali vai me bloqueando até eu parar completamente, até me bloquear e eu não conseguir mais dirigir. E aí você tem uma carteira de habilitação? Até tenho uma carteira de habilitação, mas o medo me impede. E o medo não só impede de dirigir, né? Ele impede também, muitas vezes, da gente atuar na nossa área profissional. Há um tempo atrás, né? Eu não lembro os anos, eu estava até tentando lembrar os anos. Logo quando eu comecei a fazer cabelos, né, se usava muito alisamentos com guanidina. E eu lembrando que uma vez eu fiz um alisamento com guanidina e eu não sabia que o alisamento com guanidina precisava se usar uma proteção no couro cabeludo para não causar feridas, porque quando a guanidina, né, batia no couro cabeludo, causava algumas lesões. E aí eu coloquei a guanidina achando que não precisava disso, e aí feriu o couro cabeludo da pessoa que eu estava fazendo o procedimento, e com os 3 dias depois ela voltou para me mostrar como estava o cabelo dela. Nossa, eu fiquei muito preocupada, né? Eu fiquei muito nervosa, e aquilo ali me bloqueou. Eu disse, gente, a partir de hoje eu não uso mais guanidina.
Não posso mais usar guanidina. Como que eu vou usar um alisamento desse que ocasionou tantas feridas no couro cabeludo dessa cliente? E ali eu tinha comprado um pote grande de guanidina naquele tempo. A gente só usava os alisamentos até então, os tioglicolatos de amônia, as guanidinas e os sódios e os leitos. E aí eu tinha comprado um pote grande, até que esse pote ficou lá e acabou vencendo. E eu acabei jogando fora, porque quando eu vi a ferida no couro cabeludo dela, as feridas, né, que ocasionou, eu fiquei muito apreensiva. E eu fiquei pensando, e se ocasionar em outras pessoas? Até que no tempo eu levei a dúvida para minha tutora, né, minha professora, na época do curso de cabeleireira, e ela me explicou que realmente a guanidina precisava usar um protetor no cabelo. E aí, quando eu usei, esse protetor, no curso, né, a gente fez uma técnica usando esse protetor, e eu vi que realmente não ia ocasionar ferida e não ocasionou ferida. Depois a modelo do curso veio e mostrou o couro cabeludo. E aquilo ali foi me tirando o medo de voltar a trabalhar novamente. Mas por quê? Porque eu fui em busca do conhecimento. Porque eu fui em busca de entender o que tinha acontecido. E aquilo ali tinha me paralisado naquele dia. Quando aquilo me paralisou, que eu disse que não mais iria fazer, demorou-se algum tempo até o meu produto vencer e eu não fazer. E aí, quando eu fui em busca do conhecimento e vi que era algo mais simples, eu voltei a fazer alisamentos com guanidina e vi que não era esse bicho de sete cabeças, que não era tão complicado assim. E justamente quando a gente vai aprender a dirigir também, quando a gente vai aprender a dirigir, quando a gente está dirigindo, que acontece alguma coisa e ali nos bloqueia, depois que a gente vai em busca e começa a ir em busca do conhecimento, a gente volta novamente a dirigir. Então, eu estou trazendo para cá a história de dirigir, associando com o trabalho, para a gente entender que na vida a gente vai ter medos de muitas coisas, mas que a gente precisa superar. E a gente precisa ir atrás do conhecimento para perder o medo. E o medo só é perdido com o conhecimento. Eu posso ter medo de fazer uma correção em um cabelo, né? Eu posso ter medo de manchar um cabelo. E já aconteceu comigo uma vez, eu acho que eu contei em uma aula fechada, um erro que aconteceu também comigo, que me causou muito medo e me paralisou, me bloqueou de uma forma assim, que eu pensei que nunca mais eu fosse fazer. Chegou uma cliente no meu salão, e ela me pediu para fazer mechas, isso já tem uns 8 anos, eu não lembro ao certo. E ela me pediu para fazer mechas. E aí eu não fiz o alinhamento de expectativa e realidade com ela. Eu não fiz teste de mecha, eu não fiz toda essa parte de conhecimento que hoje eu tenho, né? Eu não fiz, não pensei em nada, não conversei nada com ela, que foi o que a gente justamente conversou na segunda-feira, né, que é aquilo de trazer conhecimento e parar e conversar pelo menos 15 minutos com a cliente. Quando a gente para entender o porquê que a cliente está ali, o que levou ela até ali. E eu não fazia isso. Simplesmente a cliente me dizia, eu quero fazer isso, eu fazia. Sem nenhum conhecimento. E aí eu acabei fazendo as mechas dela, comecei a colocar o papel alumínio do jeito que ela chegou, comecei a colocar lá o papel alumínio no cabelo dela. E aí, quando eu cheguei próximo aqui, mais ou menos, da frente, né? Quando eu cheguei perto do topo, eu passei a mão pelo cabelo e senti que estava bem quente mesmo.
E aí eu olhei, quando eu abri, simplesmente o cabelo veio junto com o papel alumínio, né? Quando eu abri, já veio tudo junto. E ali eu me desesperei. Quando eu vi que realmente o cabelo dela não tinha mais jeito, tinha quebrado todo, eu me desesperei. E ali eu tinha o conhecimento? Não, eu não tinha. Eu fazia no automático. Eu fazia as mechas por fazer. Eu fazia porque tinha visto no curso, no final dos módulos de cabeleireiro, como fazia, e até então estava dando certo, então eu ia fazendo e achei que eu tinha o conhecimento suficiente. Até o erro vir e me mostrar que eu não posso ficar paralisada. E aí, imediatamente, né, corri com ela para o lavatório. Chegando lá no lavatório, as mechas, algumas caíram, né? As primeiras de baixo, algumas caíram. As outras que não caíram ficaram emborrachadas. As que não ficaram emborrachadas não abriu o fundo de clareamento desejado. E por aí foi, né? Erros atrás de erros, atrás de erros. E não tinha mais nem o que fazer. Já tinha acontecido o erro e assim não tinha mais o que fazer. E só me restou ficar com medo de fazer mechas e a lamentar. Eu passei muito tempo pensando que eu não era capaz de fazer mechas, que eu não era capaz de entregar bons resultados, que eu não era uma profissional, que eu não era uma cabeleireira realmente profissional, capaz de entregar um serviço tão grande como o serviço de mechas ou de correção de cabelo, porque naquele dia eu tinha quebrado o cabelo da cliente, tinha manchado, e tinha ficado completamente oposto do que eu tinha prometido a ela. Eu tinha prometido a ela mechas loiras, bem claras, e eu deixei ela com o cabelo manchado, quebrado, desestruturado. Todos os erros que poderiam acontecer foi o que eu deixei no cabelo dela. E aí o medo me dominou. O medo me dominou de uma forma o qual eu não pude mais, eu não tinha como fugir dele, e eu só pensava que eu era incapaz. Eu só pensava que eu era incapaz de seguir adiante. Eu pensava que não podia seguir na profissão. E ali me paralisou. E eu fiquei no salão só fazendo escova, hidratação, escova, hidratação, escova, hidratação. Só que aí isso não me dava nenhum retorno financeiro. Mas eu continuei a fazer escova e hidratação. E depois de um bom tempo, né, paralisada, quando alguma cliente, Jussi, faça minhas mechas, eu dizia, não, eu não estou fazendo mechas mais, procure outra pessoa. Não, eu não faço mais mechas, procure outra pessoa. Porque quando eu pensava, quando alguém ligava para mim querendo fazer mechas, o meu cérebro automaticamente me lembrava daquele dia. O meu cérebro me lembrava daquele dia dos erros, né, de todos os erros cometidos, de tudo que tinha acontecido. Então, aquilo ali me causava pânico, me causava medo e eu não podia sair dali. E ali, como eu não podia sair daquele erro, daquele medo, eu não fazia, porque eu sempre lembrava de tudo aquilo com uma grandiosidade muito maior do que merecia. Quando eu parei, analisei e fui em busca de conhecimento, né? Aí eu fui fazer um curso voltado para mechas e eu fui buscar realmente a minha área de atuação. Fui entender o que era isso, fui entender que eu precisava de um GPS para me guiar. Eu precisava de um GPS, um GPS mesmo que me mostrasse qual caminho ir, que eu saísse do medo. Eu precisava sair daquele círculo que eu estava. E para vencer sair desse círculo, eu precisava pensar neles, porque eu não poderia escondê-los,
mas eu precisava ser guiada. Então, eu fui em busca de quê? De conhecimento. Eu fui em busca de estudar, de me aperfeiçoar. E, ai, quanto mais eu comecei a estudar, mais eu vi o quanto eu estava atrasada, o quanto eu estava paralisada, o quanto eu estava, na verdade, estagnada na profissão e estava cometendo um erro de estar parada. E o medo me bloqueava tanto que eu não conseguia dar um passo à frente, eu não conseguia enxergar que só a busca pelo conhecimento poderia me resgatar daquele buraco que eu estava vivendo. E aí pensei, comecei a me dedicar e a ver que o melhor caminho era buscar esse conhecimento, desse estudo e entender que eu precisava escrever, né, escrever sobre os meus sobre todos os meus medos. E através da escrita dos meus medos, eu comecei a fazer uma escrita de desenvolver como ser guiada, porque tudo está dentro de nós, mas o conhecimento que está fora, eu preciso buscar para trazer e para aperfeiçoar tudo. E aí, como lidar com esse medo, né? Como fazer para vencer o medo que te bloqueia? Se é uma manicure, se ela já deixou alguma unha encravada em algum momento, se ela não buscar se aperfeiçoar, fazer um curso de podologia ou de cortes correto para a unha, né, ela vai acabar bloqueando, porque ali ela pode vir realmente a inflamar de uma forma muito maior uma unha. Ah, se a pessoa faz o quê? Se a pessoa faz cortes e a pessoa faz um corte errado e não tem jeito, porque eu sempre gosto de brincar com as minhas clientes assim. É melhor ir cortando aos poucos, porque eu não sei colar, eu só sei cortar. Então, eu gosto de dizer isso porque muitas vezes a cliente pede, não, pode cortar tanto. E aí, aquela cliente não tem o hábito de usar um cabelo mais curto, e aí acaba que ela quer naquele momento aquele cabelo mais curto, ela quer aquele cabelo mais curto, mas ela pode vir se arrepender. Mas aí também tem o profissional que não tem medo de cortar, né? Que também precisa existir a linha tênue, né? A gente não é ter medo, mas é seguir um caminho lógico, óbvio. Se eu cortar demais e a cliente sentir que eu cortei demais, aí se eu cortei, ela me pediu um corte. Deixa eu pensar, um corte. Ela me pediu um cabelo mais médio e eu cortei um cabelo bem mais curto. Não era aquilo que ela queria. Eu posso frustrar aquela cliente, só que eu posso não só frustrar aquela cliente, como eu também posso me frustrar. E esse medo ele pode me bloquear de uma forma que nunca mais eu vou querer fazer corte. Por isso, sempre tem que buscar esse conhecimento. Quando o medo ele chegar, ele pode chegar em qualquer área de atuação e ele pode sim bloquear. E quando ele bloqueia, a gente não vai trabalhar com medo de errar. Porque muitas vezes, dependendo do erro que a gente cometa, né, isso pode gerar um processo. E esse processo pode vir de uma forma que seja bem desgastada, né? Que desgaste, nos desgaste como pessoa, como profissional, e ali nunca mais a gente consiga realmente se reerguer. Tem pessoa, o medo também de manchar um cabelo, né? O medo de manchar o cabelo. Muitas vezes aconteceu que eu manchei o cabelo uma vez
E ali eu me acho incapaz e eu deixo aquele medo me bloquear e eu não busco mais conhecimento daquilo, simplesmente eu paraliso, eu não vou mais atrás de conhecimento, eu não vou mais atrás de fazer, eu não faço mais coloração. A partir de hoje eu não faço. Boa noite. A partir de hoje eu não faço mais coloração, porque eu não vou dizer para a cliente eu tenho medo, mas eu fico dizendo para mim eu tenho medo, e se esse cabelo não der certo? Se for fazer uma cobertura de branco, e se eu não conseguir? Ah, e se ficar claro demais, e se os brancos não cobrir? Eu não sei qual a mistura exata que eu vou fazer. Ai, não vou fazer isso porque eu tenho medo. Aí vem o medo de desestruturar o cabelo, que muito se tem falado hoje nos cronogramas capilar, mas a gente não fala como não danificar. A gente tem falado como cuidar, mas não fala como não danificar. Como cuidar para não haver danos aos fios. Ontem a gente falou que, eu falei aqui para vocês que 5 minutos é o suficiente para danificar qualquer cabelo. 5 minutos, mas também pode ser muitos meses para vir a tratar esse cabelo, para vir cuidar desse cabelo, para que realmente esse cabelo volte a ser o que ele era antes. E em alguns casos o cabelo não volta mais a ser o que era antes, de tão desestruturado que o cabelo ficou. E aí, com tudo isso, surgiu muitas blogueiras, né? Surgiu os milagres das receitas caseiras e muita gente segue as receitas caseiras e até alguns cabeleireiros indicam as receitas caseiras porque não sabe o que indicar, como indicar, qual produto, como fazer, o que usa primeiro, o que usa depois. Porque também esse profissional já está bloqueado, já está paralisado, já não busca mais o conhecimento. Para me crescer na profissão, eu não posso pensar assim, eu já tenho 10 anos de profissão, eu não preciso mais estudar nada, eu não preciso mais de nenhum conhecimento. O que eu sei já é o suficiente. Tudo que eu sei aqui já é o suficiente. E tem lá uma pessoa que começou agora há 3 meses e sabe, tem muito mais conhecimento do que uma pessoa que começou há 10 anos atrás, do que um profissional que começou há 10 anos atrás. E qual a diferença? É a sede do conhecimento. Quando eu busco, quanto mais eu busco estudar, quanto mais eu busco ter conhecimento, mais eu perco medo, mais eu consigo me desenvolver na profissão, mais eu consigo ter clientes, vou ter mais uma agenda lotada. Com tudo isso, eu vou ter mais condições de me especializar, de fazer cursos, de investir no meu trabalho, de investir em melhores produtos. Eu vou conseguir ter um nome maior na minha cidade, na vila onde eu moro, aonde quer que eu more, eu vou conseguir ter um nome maior. E outro medo é de não saber fazer um diagnóstico preciso. E por não ter, não é coragem de falar. Muitas vezes a gente sabe o que é que acontece no cabelo, mas a gente não tem como falar. Não busca as palavras exatas para falar. E aí a gente não olha no olho da cliente e simplesmente a cliente não entende o que a gente quis dizer. E a cliente olha e diz, ela está insegura. Ou ela não sabe o que ela está falando.
Esses dias chegou uma cliente e umas 2 semanas. Chegou uma cliente e ela usa muita progressiva, muita, ela faz o uso de muita progressiva. E aí, o cabelo dela não aguenta fazer nenhum tipo de descoloração. Foi feita uma descoloração e foi desestruturado o cabelo dela. Ela tinha um cabelo muito longo e o cabelo dela hoje está bem mais curto do que ela tinha o costume antes. Por que aconteceu isso? Hoje, com os estudos que está tendo sobre as progressivas, a gente tem aprendido que o uso desenfreado de progressivas, né, impede o cabelo de ter uma oxigenação na hora dessas químicas de descoloração, de coloração. E o que é isso? Quando eu vou descolorir ou colorir o cabelo, quem vai agir é o oxigênio. E aí, como esse cabelo já está tão saturado, né, tão fechado as cutículas, esse oxigênio não existe mais naquele cabelo. Então, como eu vou colocar, exigir desse cabelo oxigênio e vou fazer uma química, aí houve a desestruturação do cabelo dela. E ela foi cuidando da forma que outras pessoas iam indicando, e uma pessoa dizia uma coisa, põe uma coisa, outra pessoa dizia outra coisa, e ela foi colocando, mas o tempo que ela levou a procurar uma pessoa, um profissional que realmente entendesse do cabelo dela, o que estava acontecendo, foi tempo suficiente para quebrar bastante. E já vamos no segundo tratamento, onde no segundo tratamento ela já viu bastante melhora, né? Já viu uma melhora, assim, cerca de 70% de como ele estava. 5 minutos você acaba um cabelo, mas para recuperar demora-se muito tempo. Então, acontece que alguns profissionais podem se sentir bloqueados, né? Ou não buscam o conhecimento para que possa dizer, olhando no olho da cliente, o que é que está acontecendo. Olha, o que está acontecendo no seu cabelo é o excesso de progressiva. Então, aqui nesse caso, precisa ter uma escolha. Você precisa pensar o que você quer para o seu cabelo. Se você quer continuar com progressiva, se você quer continuar com as mechas, ou se você quer continuar com os dois, mas fazendo da forma certa, no tempo certo. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo, várias vezes. Não vai dar certo. O cabelo não vai suportar. Então, cuidar de cabelo, né, ser um profissional cabeleireiro, exige muito de nós, exige muito estudo, exige muito conhecimento. É onde eu preciso conhecer realmente a fundo o cabelo, não só o produto, porque quando eu conheço um produto e não conheço o cabelo, mas eu sei o que é o cabelo. Realmente a gente sabe o que é o cabelo? Será que realmente a gente sabe como acontece a química dentro desse cabelo? O que é que está acontecendo lá dentro na hora que eu estou fazendo a química? E esses erros, atrás de erros, né, podem nos gerar percas. E quando gera essas percas, né, eu não vou conseguir ter uma carteira de cliente. E para mim é muito mais vantagem eu ter mais confiança na hora de falar, eu saber o que eu estou falando, eu ter o conhecimento na minha área. Se em algum momento, quando vamos numa oficina de carro, não temos o conhecimento, eu pelo menos não tenho conhecimento de nada numa oficina de carro, mas eu confio no mecânico. Eu preciso olhar no olho dele para entender o que ele está me dizendo e se ele está me passando verdade. Então, é justamente isso que tem que acontecer. Nós, cabeleireiros, precisamos olhar no olho da cliente e passar a confiança para a cliente,
e mostrar a ela que sabemos. Muitas vezes tem clientes que sabem muito mais sobre cabelo, sobre tratamentos, sobre cuidados que devem ser feitos. Só o conhecimento que pode libertar, né? Uma mente, quando ela se expande, nunca mais ela volta a ser do mesmo tamanho. E para me perder o medo, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso cultivar pensamentos positivos, eu preciso ressaltar cada vitória que eu tenho, por mais pequena que ela seja. Ah, eu hoje entendi o que é uma composição química capilar. Ah, hoje eu entendi o que como é os ângulos de um corte de um cabelo. Ah, hoje eu entendi, hoje eu sei como fazer um diagnóstico preciso de um cabelo de uma cliente. São pequenas vitórias que a gente tem que ressaltar quando elas acontecem e que a gente tem que buscar mais. Ah, hoje eu aprendi isso, mas amanhã eu vou aprender mais uma coisa. Porque eu quero entregar o melhor para minha cliente. Eu não quero deixar que esses medos me bloqueiem, me paralisem e façam de mim um profissional mediano, né? Se esses erros me fazem um profissional mediano, eu preciso analisar o que está acontecendo antes que uma coisa maior venha me paralisar e me impeça totalmente de trabalhar na minha área de atuação. E escreva sobre os medos, né? Quando vencemos o medo, é um degrau que subimos. E essa subida, né, progressiva, nos leva à vitória. Hum. E por onde começar, né? O início de tudo. É como se você tiver 20 anos de carreira, de profissão. Aí eu tenho 20 anos de profissão, eu não posso mais estudar, eu já estou velha, eu já tenho 40 anos, 50 anos, eu estou velha para estudar, nada disso. Agora que chegou o momento de estudar. Nunca é tarde para nos especializarmos, nunca é tarde para perdermos o medo